Meus prezados, hoje é dia 24 de maio de 2020, o que nos traz a preocupação de que todo esse mundo, vivendo na situação que está, vivemos todos apreensivos por causa da pandemia que está assolando o mundo e nós vivemos em dificuldades. E olhando a Bíblia, nós vemos coisas interessantes. Hoje eu tendo olhado aqui no capítulo 1 de Gênesis, quando tudo criado, quando Deus cria todas as coisas, e no versículo 26, e disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem, à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E Deus os abençoou, e Deus lhes disse, frutificai, multiplicai-vos, e enchei a terra, e sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre todo animal que se move sobre a terra. E disse Deus, eis que vos tenho dado toda a erva que dê semente, que está sobre a face de toda a terra, e toda árvore que dá fruto de semente ser-vos-á para mantimento, e todo animal da terra, e toda ave dos céus, e todo réptil da terra, em que há alma vivente, toda erva verde será para mantimento, assim o foi. E viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom, e foi tarde de manhã o dia sexto. Portanto, Deus criou segundo a sua vontade, a sua imagem e a sua semelhança, o homem, e abençoou com todas estas coisas. Imagine quantas coisas Deus entregou ao homem como bênção sobre a sua vida para que glorificasse o nome do Senhor. E o homem veio a transgredir todas estas coisas, não agradecendo a Deus por todas estas coisas, vir a fazer como ele fez, da desobediência. E lá no capítulo 6 de Gênesis, o versículo 5, no capítulo 6, o versículo 5, nós vamos encontrar o seguinte. Vamos ler aqui, capítulo 6, versículo 5. Já chegamos lá. Capítulo 6, versículo 5. Imaginem só o quanto é que o homem é mau. Lá no capítulo 1 nós encontramos o que acabamos de ler. E agora no capítulo 6, logo 5 capítulos na frente, veja o que Deus disse. E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos do seu coração era só má continuamente. Então, meus amados, como é que muda as coisas de repente? E vendo, não sabemos quanto tempo, certamente para Deus foi poucos dias que aconteceu, mas o homem cresceu, encheram bastante a terra, e aí veio essa situação,
E Deus, então, não achando ninguém na terra que fosse justo, separou apenas a Ló, ou melhor, a Noé, separou a Noé para ser o seguidor, para ser a continuação, e disse: Eu vou destruir todo homem. E na imaginação, na programação de Deus, ele disse: Vou destruir todo ser humano, quer dizer, todo ser vivente, e vou deixar apenas Noé com a sua família para continuar. E fazendo Deus assim, colocou em Noé a responsabilidade de pregar 120 anos e construir a arca, e Deus com paciência ainda suportou todos estes anos, e depois Noé na arca, salvando todos os animais que Deus os entregou, ele passou então a destruir tudo. E destruiu tudo, ficou somente Noé. Depois de vários meses, dias e horas naquela arca, depois chegou finalmente o tempo de sair, e Noé saiu para começar novamente uma família, começar de novo a encher a terra. E agora, meus amados, quantos dias fazem, e os homens cada dia estão piorando, cada dia vão aumentando mais as dificuldades sobre a face da terra. E então nós vemos as quantas dificuldades nós estamos enfrentando agora. E nós gostaríamos de ver ainda na Bíblia Sagrada, em Jeremias capítulo 17. Glória seja dado a Jesus. Jeremias capítulo 17. Vamos aqui lembrar o que está escrito lá em Jeremias. Jeremias capítulo 17 e o versículo 9. Olha só, capítulo 17, o versículo 9 de Jeremias. Como é que diz? Enganoso é o coração do homem, mais do que todas as coisas, e perverso, quem o conhecerá? Veja só o que disse o profeta Jeremias, que o coração do homem é enganoso mais do que todas as coisas. Se o coração do homem é enganoso mais do que todas as coisas, e ainda ele pergunta: quem o conhecerá? Deus, somente Deus, o Senhor. E no verso 10 diz: Eu, o Senhor, esquadrinho o coração e provo os rins, e isto para dar a cada um segundo os seus caminhos e segundo o fruto das suas ações. Então, meus amados, o que nós estamos enfrentando nesses dias é fruto das nossas próprias maldades, dos nossos próprios corações que são enganosos mais do que qualquer coisa. E por esta razão nós estamos na situação que estamos, e isso é só o começo. Nós estamos presos nas nossas casas por causa dessa pandemia. E então isso é apenas o início daquilo que pode acontecer. Muitas coisas virão muito piores do que estas que nós estamos agora enfrentando. Jeremias 13 e verso 23 também nós vamos ver o que diz a palavra. Muito importante nós observarmos as Escrituras. Jeremias 13 e versículo 23. Jeremias 13, verso 23. Vamos ver aqui que diz as Santas Escrituras, as palavras do Senhor. 23. Porventura pode
o etíope mudar a sua pele, ou o leopardo as suas manchas, então podereis vós fazer o bem, sendo ensinados a fazer o mal. Então, meus amados, a pergunta do profeta é: podereis mudar a pele do etíope, mudar a pele negra para branca ou branca para negra? Podereis tirar as pintas da onça? Não. Então podereis vós fazer o bem, sendo ensinados a fazer o mal. Então o que nós podemos é muito fazer mal, mas não podemos de forma nenhuma mudar estas coisas, porque o Senhor as fez assim. E o Senhor nos fez conforme a sua imagem, conforme a sua semelhança, para fazer o bem, mas o nosso coração mau levou-nos a fazer sempre o mal. E agora nós queremos ainda achar que Deus tem culpa de nos castigar nesta hora, achando que nós estamos certos e que nós não merecemos, porque nós somos crentes, não merecemos tantas coisas, e aí vimos a pôr em Deus a culpa de que estejamos sofrendo essa pandemia que está espalhada no mundo todo. Precisamos pensar, precisamos tomar atitudes de melhorar a nossa vida, para que possamos glorificar e bendizer o nome do eterno e glorioso Senhor, pois Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus e fiquemos prontos para entender a palavra, busquemos a palavra do Senhor para entender o que o Senhor tem para nos dar. O Senhor tem misericórdia de nós, Ele guarda nossas vidas, mas nós precisamos crer e entender que Ele é o Ser Supremo, Ele é o que faz o que quer, e nós não temos o que fazer para melhorar as nossas vidas se o Senhor não quiser melhorar. Se o Senhor não transformar o nosso entendimento, não há quem possa transformar nem melhorar. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Amém.